A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Jean Paul dos Santos e nós estamos aqui na Academia de Pregadores Kids. E agora com o novo curso, O Poder do Ensino. Qual é a importância do ensino bíblico na formação espiritual das nossas crianças? E com certeza, eu acredito que você que é professor, pastor, evangelista de crianças, sabe que realmente é importante nós edificarmos todas as nossas ações do ministério com crianças na palavra de Deus. E eu te convido então para estar aí nos acompanhando durante estes estudos que com certeza farão toda a diferença no seu ministério. E o tema de hoje é o poder do ensino na formação espiritual da criança. Eu sempre digo que este tema é um tema que realmente precisa fazer parte de todas as nossas discussões pedagógicas, do nosso fazer pedagógico cristão e de todos aqueles que exercem o magistério cristão nas nossas igrejas. Nós realmente precisamos abrir a nossa visão em relação à criança e sua espiritualidade. E nós queremos trazer aqui alguns assuntos bem importantes em relação a este ensino. A palavra de Deus, ela é muito bem clara quando fala a respeito do exercício do ministério com crianças. E eu quero ler juntamente com vocês um texto bíblico que se encontra em Romanos, capítulo 12 e versículo 7, que diz assim: se é ministério, seja ministrar, e se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então nós sabemos que quem estabeleceu o padrão de ensino para todos aqueles que exercem o magistério cristão não foi a nossa denominação ou a igreja onde nós congregamos, mas quem estabeleceu o padrão de ensino foi o próprio Deus, pois está na sua palavra, que se é ensino, que haja dedicação ao ensino. Olha que interessante. Quando nós lemos a palavra dedicação, em algumas traduções bíblicas, essa palavra também está traduzida como excelência. E o que significa a palavra excelência? Significa dedicação total ou com diligência. Então é muito importante nós pensarmos a respeito disso. Que nós que somos professores cristãos, e estamos desenvolvendo esse ministério nas nossas igrejas, precisamos entender que devemos fazer com dedicação, com esforço, com esmero, com excelência. Eu trago aqui uma frase de Setiemita, que ela diz: para que as crianças saibam fugir das armadilhas do mal, é preciso instruí-las e acompanhá-las em seu crescimento espiritual. Este é o papel do verdadeiro discipulador cristão. Olha que interessante. Nós temos uma missão. Eu acredito que todos nós exercemos esta influência positiva na vida dos nossos alunos. Realmente, nós precisamos, como professores, acompanhá-los, como também instruí-los nesse processo de crescimento espiritual. E quando nós falamos da criança e sua espiritualidade, nós devemos entender que a palavra de Deus, o ensino sistemático da palavra de Deus, o poder da instrução através da palavra de Deus, vai gerar na criança a possibilidade de desenvolver o seu crescimento espiritual. E é sobre isso que nós estaremos falando. Por que é importante nós fundamentarmos todas as nossas ações no ensino da palavra de Deus? Porque realmente as nossas crianças, elas estão sendo atacadas espiritualmente. E aqui eu trago esse boneco para nós entendermos que as nossas crianças, elas estão sendo atacadas espiritualmente, e há também um vazio muito grande no coração da criança. E este vazio, ele só pode ser preenchido
pelo estudo sistemático da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus é que pode realmente preencher o vazio do coração da criança. E nós realmente precisamos ser portadores de uma boa teologia. Nós realmente precisamos ser portadores de uma ação pedagógica fundamentada na palavra e em Cristo. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela deve ser, né, a ferramenta a qual nós devemos estar trabalhando com as nossas crianças. Ela fechada e aberta, ela é e continua sendo a palavra de Deus. Então, quando eu falo que as nossas crianças, elas estão sendo atacadas espiritualmente, e nós percebemos isso no exercício diário do nosso ministério, quantas crianças nos procuram com problemas espirituais? Antes não se ouvia tanto falar sobre depressão infantil, sobre síndromes que hoje as nossas crianças estão sofrendo, como déficit de atenção, hiperatividade, o SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Quantas crianças estão sofrendo emocionalmente? Quantas crianças têm esse vazio na alma? Quantas crianças, infelizmente, estão em quadros depressivos? Quantas crianças agora estão sendo cometidas com pensamentos suicidas, de suicídio? Realmente nós entendemos que há uma estratégia para acabar com o maior número de crianças. E por esta razão, nós devemos entender como líderes de criança que as nossas crianças elas estão sendo atacadas espiritualmente. Eu sempre digo que nós não sabemos o que acontece no dia a dia com os nossos alunos, na sua vida cotidiana. Mas aquela criança que senta no domingo à noite, principalmente as crianças da faixa etária dos 5 até os 12 anos de idade, de uma forma muito mais expressiva, os nossos juniores da idade de 9 até os 12 anos de idade, elas sentam nas nossas escalas de escola bíblica dominical, nos nossos cultos infantis paralelos, e muitas vezes nós não sabemos o que acontece com elas durante a semana. Por isso que o professor deve ter esse entendimento, que as crianças elas estão sendo atacadas espiritualmente constantemente, e por essa razão, e ali eu trago escrito, por essa razão, nós, líderes e professores de crianças, devemos nos preocupar com a formação espiritual das nossas crianças. E quando eu falo que nós devemos nos preocupar com a formação espiritual da criança, o que seria essa formação espiritual da criança? Nós entendemos que a criança tem a mesma formação de qualquer outro indivíduo. Nós somos corpo, alma e espírito. A criança também é criação de Deus. Ela tem corpo, alma e espírito. O corpo nós sabemos que está em desenvolvimento e em constantes, A alma é a centralidade das emoções, é o campo da afetividade. E o espírito, nós sabemos que quando nós fomos criados, a palavra de Deus diz que façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, Deus declarando ali o seu propósito na criação do homem. E a Bíblia diz que ele soprou o espírito de vida, que é o nosso espírito, letra minúscula. Então, o espírito com letra minúscula não tem idade. O mesmo espírito do adulto é o espírito da criança nesse sentido teológico. Então, as mesmas necessidades espirituais do espírito do adulto é as mesmas necessidades espirituais do espírito da criança. Por exemplo, se uma criança salva, convertida, parte para o céu, o que volta para Deus? A Bíblia diz que é o espírito. Se um adulto convertido, crente, parte para Deus, o que volta para o céu? O espírito, para a eternidade. Então o espírito tem o mesmo propósito, o mesmo destino e as mesmas necessidades. Quando nós nos convertemos, aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós recebemos alguns conselhos dos nossos pastores e líderes. Olha, você precisa ir para a igreja, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a palavra de Deus para crescer espiritualmente. E alguns, você precisa fazer o discipulado. E nós crescemos espiritualmente praticando
todos esses conselhos. Agora pense comigo, como é que uma criança cresce espiritualmente? As mesmas necessidades espirituais do adulto são as necessidades espirituais da criança. Então, para que haja um crescimento espiritual, nós, pais, professores, líderes que trabalhamos no ato dessa intervenção pedagógica cristã, precisamos promover, e aqui eu trago esse pensamento, que nós precisamos realmente, devemos nos preocupar com a formação espiritual das nossas crianças. Realmente, como professores, precisamos analisar se as nossas atividades, as atividades que são desenvolvidas nas nossas igrejas, estão contribuindo para o crescimento espiritual das nossas crianças. Então, é muito importante nós pensarmos sobre isso. E quando nós analisamos, nós devemos entender se nós estamos investindo. E aqui eu trago esse termo, esta palavra, investir, porque realmente é um investimento. Há muitos líderes que não querem investir naquilo que é espiritual, estão mais focados no investimento do entretenimento, no investimento do passatempo, no investimento de construir somente aquela função de cuidar das crianças enquanto os pais estão participando dos cultos. Mas todo líder que entende a importância da formação, do crescimento espiritual da criança, ela vai investir. E aqui eu trago que nós precisamos realmente investir na formação espiritual da criança. Porque isso é o quê? Isto é fundamental. E aqui eu trago escrito, que por esta razão nós devemos ser líderes convictos que o ensino bíblico ele é útil e transformador. E aqui nós temos essa passagem bíblica que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que fala a respeito, e aqui eu vou estar lendo com os amados irmãos, em 2 Timóteo, e que fala a respeito da importância desse ensino, a importância de nós estarmos fundamentados na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, olha que interessante, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, realmente, nós devemos entender e ser convictos de que a palavra de Deus está acima do nosso recurso pedagógico, que a palavra de Deus está acima da nossa intervenção pedagógica, que a palavra de Deus ela está acima de qualquer história que nós contamos, mas que tudo isso nós podemos sim, como professores, usar, mas entendendo que ela deve estar saturada de ensinos fundamentados na palavra de Deus, que é a palavra de Deus que vai gerar esse confronto para que a criança então entenda que ela precisa tomar algumas posições e aí então vai gerar o que? O seu crescimento espiritual. Então todo líder de criança deve ser realmente convicto e deve ser realmente ter essa convicção que o ensino bíblico, o ensino sistemático da palavra de Deus realmente é útil e realmente é transformador nesse contexto do crescimento espiritual das nossas crianças. Eu sempre digo que muitas vezes nós, às vezes, não entendemos como se processa esse crescimento espiritual. E nós vamos estar falando também a respeito disso. Então, nós, professores, nós realmente somos chamados para ensinar. E nós devemos fazer isso com excelência, como eu já comentei no início aqui do estudo. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, esta deve ser a nossa postura, se dedicar no ensino. Mas o que significa ensinar? É tão interessante que quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que
o ato de ensinar faz parte da essência da igreja, desde da sua fundação, desde o seu início. A igreja primitiva exerceu muito esta função de ensinar, direcionar, se posicionar de uma forma correta em relação às questões que estavam ali durante a sua formação, né? Então, realmente, o ensinar faz parte da essência da igreja. A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. É interessante também que na Bíblia, gente, esta palavra ensinar se repete aproximadamente mais de 200 vezes o termo ensinar. E qual seria esse propósito do ensino? Nós sabemos que o propósito do ensino vem como a função de sinalizar. Nós estamos, então, sinalizando. Quando nós ensinamos, nós também estamos com o propósito de orientar. Orientar o quê? Orientar o caminho e orientar o conhecimento. Então, quando nós exercemos essa função do ensino, nós estamos entendendo que realmente o ensino ele é transformador, porque o ensino vai nos confrontar a nos levar ao entendimento, talvez até mesmo de uma mudança nas nossas atitudes. Então, realmente, o ensino tem esse propósito. Quando eu ensino uma criança, eu tenho como propósito sinalizar o caminho, mostrar o caminho, direcionar, orientar tanto o caminho como também o conhecimento. E aí, então, nós entendemos que o ensino realmente tem poder de ajudar na formação espiritual da criança. E o professor cristão, sabe que a criança só cresce espiritualmente quando ela é estimulada espiritualmente. E aqui é muito interessante sobre isso. Às vezes eu converso com alguns professores ou com alguns pais que dizem, eu percebo como as crianças têm dificuldade de entender a palavra, como às vezes as crianças têm dificuldade de aplicar a palavra no seu dia a dia. Às vezes eu converso com algumas mães que dizem, o meu filho ainda não se despertou para a leitura da palavra de Deus, ainda não se despertou para a oração, ainda não se despertou para o entendimento do propósito de servir a Deus. E eu sempre digo que nós precisamos entender que as crianças elas só crescem espiritualmente quando elas são estimuladas espiritualmente. E aí, então, é o ponto de partida para toda mudança em relação ao conhecimento bíblico prático na sua vida diária. Eu sempre digo que, às vezes, nós queremos exigir o crescimento antes mesmo do nascimento. É impossível uma criança crescer espiritualmente antes de nascer espiritualmente. É bem importante nós pensarmos sobre isso. Só vai haver o crescimento depois do nascimento. Então eu planto ali uma planta e uma semente, assim melhor dizendo, eu planto uma semente e depois aquela semente cresce, depois aquela semente vira uma árvore, depois aquela semente dá frutos. E tudo isso aconteceu por quê? Porque antes de tudo houve o nascimento. Se não houvesse o nascimento, não haveria o crescimento. E não haveria também os frutos. Aí está. Nós precisamos, primeiramente, fazer com que as nossas crianças entendam a necessidade de nascer de novo. Nascer para a espiritualidade. E depois que ela nasce para a espiritualidade, depois que ela nasce de novo, depois que ela tem esse entendimento da sua espiritualidade, daí sim, ela sendo estimulada espiritualmente, ela vai crescer espiritualmente. E essa estimulação, ela está focada ou centralizada no ensino sistemático da palavra de Deus. Isso é muito importante. Por isso, professor, pai, que está ouvindo esse curso, não perca o foco. Você deve ensinar, sinalizar, orientar, mostrar o caminho, direcionar o conhecimento das bases e dos princípios bíblicos
que estão realmente fundamentadas, onde está realmente fundamentada toda a nossa fé. Então, realmente, o ensino bíblico ele tem poder para gerar esse crescimento espiritual. Olha o que Charles Spurgeon ele fala, e eu acredito muito nisso, quando ele diz: uma criança de 5 anos, se ensinada adequadamente, eu quero que você preste atenção nessa palavra, ensinada adequadamente, pode crer para a salvação tanto quanto um adulto. Estou convencido de que os convertidos de nossas igrejas, que decidiram quando crianças, são os melhores crentes. Olha que interessante. Charles Spurgeon foi o príncipe dos pregadores, foi alguém que estabeleceu todo o seu ministério de uma forma muito, digamos, prática e muito focada e centralizada no ensino bíblico voltado para as crianças. Eu sempre digo que todo professor de criança deve estudar um pouco a respeito desse grande homem de Deus, que foi aquele que abriu caminhos para o entendimento em relação aos estudos voltados para a espiritualidade da criança. Até tem um livro chamado O Pescador de Crianças, muito interessante, se você puder ler, que fala a respeito da importância desse entendimento. E ele fala a respeito, em relação ao estudo sistemático da palavra de Deus, como as crianças precisam crescer para a espiritualidade, como as crianças precisam tomar uma decisão em relação a esses assuntos eternos. Então é muito importante pensarmos sobre isso. Segundo Tuller, Marcus Tuller, ele fala: a palavra vocação provém do latim vocatione, que significa chamamento, tendência, disposição, aptidão, talento natural e inclinação. E esta vocação a qual nós, líderes, estamos realmente, digamos assim, praticando todo o nosso intervenção pedagógica. Nós acreditamos nessa chamada, nessa vocação, nesse entendimento, nessa visão de como nós, mestres, somos importantes no desenvolvimento prático do nosso ministério. Nós somos realmente vocacionados e somos chamados para estamos dispostos, temos essa aptidão, esse talento natural, esta inclinação para ensinar as nossas crianças. Eu quero falar para vocês, como estava falando, a respeito do poder do ensino. E olha que interessante, a palavra ensinar, ela vem do latim, insignare, que significa mostrar como fazer. Já o dicionário Aurélio define a palavra ensinar como transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento ou dar, ou mostrar como esse ensinamento, como fazer, significa conhecer e instruir. E é isso que nós fazemos como professores, pastores, mestres de crianças. Nós estamos ensinando. Agora, é interessante nós também pensarmos que ensinar com eficiência, ensinar realmente um ensino transformador, não se resume somente no ato de passar informações ou passar conhecimentos teóricos. Olha que interessante. Nós não devemos entender que ensinar é só passar conhecimentos históricos e teóricos, mas o verdadeiro ensino desperta o que no aluno? Interesse, estimula o aluno, cria no aluno o desejo de ouvir, aprender e praticar. Então isso é o propósito final de toda a nossa intervenção pedagógica. Nós, como professores de crianças, devemos acreditar no poder transformador do ensino. E isso nós devemos deixar bem claro. Quando eu falo aqui que o ensino não se resume somente em fatos de passar conhecimentos teóricos, eu falo muito sobre a teologia da informação versus a teologia da transformação. Se quisermos realmente promover um crescimento espiritual nas nossas crianças, então nós já entendemos que toda a nossa intervenção pedagógica cristã deve estar fundamentada na palavra de Deus, mas também nós devemos ser portadores dessa teologia. A teologia da informação versus a teologia da transformação.
O que significa isso? Infelizmente, muitos professores de crianças, eles ainda são portadores dessa teologia de informação. As aulas são planejadas e são carregadas em questões históricas, geográficas, informações como o nome dos personagens. E muitas vezes a criança, quando ela ouve a mensagem da palavra, né, transmitida por esse professor, nenhum ensino ela pode aplicar na sua vida diária. Por quê? Porque o professor focou somente no ato de contar a história. Por exemplo, quando um professor vai contar a história da Arca de Noé, e ele começa então a falar a Arca de Noé, fala sobre a chuva, fala sobre o dilúvio, fala sobre a família de Noé que entrou na arca, fala que depois, né, Deus deu a estratégia para Noé, lançou um corvo, depois foi uma pombinha. Quando ele percebeu que parou de chover, então toda a família desceu ali da arca, e o professor termina a aula dizendo todas essas informações, mas não traz nenhum subsídio prático para que a criança possa ser confrontada nesse novo ensino e que a criança possa praticar esse ensino e que esse ensino possa fazer diferença na sua vida espiritual. Nós sabemos que as crianças já são cheias de informação. Hoje em dia, uma criança que senta na nossa escola bíblica dominical, ela tem muito mais informação do que um adulto. Nós estamos falando de crianças que estão aí, né, mergulhando na área na era digital. Nós estamos falando de crianças que têm a oportunidade de ter muitas fontes de conhecimento, que mergulham em muitas fontes de conhecimento. Então, muitas vezes as nossas crianças já sabem sobre Davi, sobre Noé, sobre Moisés, sobre histórias bíblicas. E é desafiante para o professor cristão. Por quê? Porque as crianças já conhecem e elas têm muita informação. Então nós, se quisermos fazer a diferença no crescimento espiritual das nossas crianças, precisamos transformar a teologia da informação para a teologia da transformação. Explicando de uma forma muito prática, quando nós, professores, vamos planejar a nossa palavra, usando, né, a Homilética Kids, usando todas ali as ferramentas para a construção de uma mensagem, primeira coisa que nós devemos perguntar: o que nós queremos que as nossas crianças aprendam? E a resposta para esta pergunta será então o ponto de partida para todo o meu planejamento de aula. Eu devo confrontar a criança com esse desafio. Por exemplo, eu posso usar a história de Noé, mas o meu propósito, né, aquilo que eu quero que as crianças aprendam, é sobre a obediência. Então, vou ler um versículo bíblico sobre a obediência, vou falar, né, sobre a importância de sermos obedientes, e vou usar a história bíblica como uma ferramenta para ensinar essa verdade. No final da minha palavra, eu até posso dizer: olha, hoje nós aprendemos sobre a história de Noé e a importância de nós obedecermos a Deus. Imagine se Noé não tivesse obedecido à voz de Deus, o que teria acontecido? Vamos dizer que eu tenho uma oportunidade de conversar com uma criança que participou de uma aula onde a professora foi portadora de uma teologia de informação. E eu pergunto: o que você aprendeu hoje? A criança vai dizer: hoje eu aprendi sobre a história de Noé. Agora, se eu vou ter, né, a oportunidade de conversar com uma criança que participou de uma atividade onde a professora ou o professor é portador de uma teologia de transformação. E eu pergunto: o que você aprendeu hoje? E a criança vai dizer: hoje eu aprendi como é importante obedecer a Deus. E a professora nos contou a história de Noé, como Noé foi obediente, e quando nós obedecemos a Deus, nós sempre saímos de uma situação difícil vitoriosos. Olha que diferente. A criança que participou de uma aula, que a professora foi portadora de uma teologia de formação, falou a respeito de uma formação somente, né, de conhecimento ali teórico. Agora, a criança que participou de uma aula onde a professora e o professor foram portadores de uma teologia de transformação, ela saiu daquela aula com um confronto, né, com um ensinamento, que ela precisa ser obediente. Querido, amados professores de escola bíblica dominical, de todo o Brasil, aqueles professores que são chamados e vocacionados para ensinar as crianças, nós devemos entender que existe sim poder no ensino.
e que o poder do ensino ele é transformador para gerar esse crescimento. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue aqui nos acompanhando, com certeza esse curso será transformador na sua vida. Deus abençoe, até uma próxima oportunidade.